Você resolveu começar aí nesse mundo de bordado, começou a pesquisar, se apaixonou cada vez mais, mas aí você se deparou com uma imensidão de opções aí dentro do bordado. E aí, será que eu devo escolher um só? Será que eu posso escolher mais de um? O que fazer? Então nesse vídeo eu vou te trazer as opções que tem dentro do bordado, os nichos que tem dentro do bordado, que pode te ajudar a escolher, ou não, ou ficar mais ainda na dúvida de qual escolher. Mas aqui eu vou contar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, meu nome é Jéssica, eu sou especialista em bordado realista de pet. E antes mesmo de eu entrar aí nesse mundo do bordado, eu era apaixonada com bordado. Eu tinha uma pasta no Pinterest de bordado livre, porque antes disso eu já fazia ponto cruz. Então eu no meio ali do ponto cruz, acabei me deparando com o bordado livre, então fui salvando ali um monte de opções para quando eu tivesse tempo eu pudesse fazer. Porque era uma área assim que eu me apaixonei à primeira vista. Então eu já deixava lá salvo para um dia eu fazer. Então nesse vídeo eu vou te mostrar aí algumas opções dentro do bordado que dá para poder fazer. Como são muitas opções aí dentro do bordado, eu vou te contar aqui um pouquinho de cada uma delas e vou ir colocando prints aqui de alguns perfis que fazem esse nicho de bordado. Então pode te ajudar aí a ter mais inspirações para você escolher qual que você quer seguir. Primeiro eu vou falar do porta-maternidade, que é um nicho assim bem amplo, dá para fazer muita coisa. Então dá para mexer com elementos, né? Algumas mães, pais, por exemplo, vai enfeitar o quarto do neném com o tema safari. Então ele vai querer um bordado que tenha lá um leãozinho, um elefante, então vai ter algum tema. Alguns vão querer mais minimalista, talvez só o nome e umas flores. Então é um nicho bem amplo, pode ser misturado também pintura junto com bordado, para quem gosta de aquarela. Então faz alguns desenhos em aquarela e também faz o bordado junto, fica muito fofo, fica muito bonitinho. Então você pode brincar aí com os elementos, alguns pais também vão querer alguma coisa que tenha a ver com a família, né? Às vezes querem colocar até mesmo os pets junto com a família, para representar ali o que é importante para eles. Então como tem sempre aí nenéns nascendo, é um nicho aí que está sempre crescendo. Outro segmento bem parecido é do porta-aliança. Ele também você pode mesclar com aquarela, com o bordado, tem sempre gente casando aí, um pode indicar para o outro também, e são várias opções de bordado também nesse sentido. Tem noivos que preferem só o nome e alguns elementos florais, com lacinho, né, para segurar as alianças. Tem noivos que querem alguma coisa que identifique na família deles, por exemplo, uma viagem que eles fizeram, então algo que represente essa viagem, ou alguma coisa, né, da família, até mesmo os pets também tem dentro do bordado de porta-aliança. Então é uma infinidade aí dentro do porta-aliança que dá para poder fazer. Outro nicho aí que eu acho muito legal, que é uma coisa assim, que eu tô querendo muito fazer para mim aqui em casa, porque como a gente acaba bordando para as encomendas, a gente acaba ficando meio de lado. Então eu tô precisando aí de encaixar mais alguns bordados aqui em casa, que é o de decoração afetiva. Então a decoração afetiva tem assim, imensidão mesmo que você pode aí fazer. Você pode fazer até mesmo a pronta entrega. Então, por exemplo, uma paisagem, talvez uma pessoa vai querer um contorno de algum lugar que ela goste, por exemplo, viajou, sei lá, para a Itália, então tem algum monumento lá que ela gostou, ela vai querer talvez o bordado daquele contorno para ficar ali de lembrança, uma recordação daquela viagem. Tem algumas pessoas que gostam de um mapa, por exemplo, marcando algum lugar específico que viajou, ou talvez, né, tem um relacionamento à distância, então acaba marcando um coraçãozinho ali de onde cada um veio. Tem também o cantinho do café, então pode fazer um bordado inspirado no café para fazer esse cantinho de café. Só não recomendo muito que o bordado fique especialmente na cozinha, porque é muito fácil dele acabar engordurando ou umedecendo, mas tem gente que na própria sala, né, tem um cantinho ali de café, então pode colocar o bordado ali como se fosse um cantinho de café. Tem um bordado de boas-vindas, tem bordado também, né, com alguma frase específica, alguma frase que encaixe na vida da pessoa. Então é uma infinidade aí de opções que dá para fazer na decoração afetiva. Por exemplo, pode bordar uma árvore, um ipê,
uma borboleta, tem muitas coisas. E a vantagem é que você pode fazer a pronta entrega. Então você pode ter produtos ali do seu jeito, pegou uma frase de uma música, por exemplo, cria ali bordados e pode vender em alguns marketplaces, como por exemplo o Elo7, Mercado Livre. Tem gente que coloca o bordado para vender até mesmo na Shopee, porque tem a entrega ali gratuita, o frete grátis, então as pessoas acabam querendo aderir pela Shopee. Então assim, dá para trabalhar tanto a pronta entrega quanto por encomenda. Esses três, né, a decoração afetiva, porta-maternidade, porta-aliança, só tem que tomar cuidado, porque o cliente às vezes vai ver um bordado, vai achar legal e quer um igual. Então tome cuidado aí entre a diferença em se inspirar em um trabalho e ser plágio daquele trabalho. Então, copiar o trabalho dos outros não pode. Tem que tomar mais cuidado do que é plágio, do que é inspiração. Tem que ver se às vezes aquele risco está disponível ou não, porque tem alguns lugares que vendem os riscos para você bordar, mas aí as pessoas compram esse risco e distribuem de graça, por exemplo. Então dá uma olhadinha aí direitinho, quais riscos aí podem ser bordados, ou cria o seu, pode usar o próprio Canva para poder criar os seus riscos e assim vender os seus bordados. Outro nicho muito interessante é o de roupa. Então a pessoa pode, por exemplo, comprar várias camisas, né, branca ou de alguma cor mais neutra e bordar a gola das camisas. Ou roupinha de neném também pode bordar, então tem também o bordado em roupas. E entrando aí no roupas, tem até mesmo em tênis, então alguns compram ali a All-Star branca e fazem um bordado bonitinho ali na lateral. Aconselho, no caso do tênis, talvez impermeabilizar o bordado, né, porque o bordado ele é bem delicado e o tênis ele acaba se sujando, tendo que lavar, então pode ser que solte. Então, melhor impermeabilizar qualquer coisa. Mas tem essas duas opções: roupa, tênis, nessa parte do vestuário. E falando sobre moda, também tem os acessórios bordados. Então você encontra aí, pode ser brinco, colar, pulseira, anel também. Então, por exemplo, tem alguns pingentes que você pode fazer colar, então ele vem já com tipo um dentinho aqui, que você encaixa o seu bordado aqui no meio. Então essa peça, igual essa daqui, é chaveiro, porque eu encaixei aqui a argola, mas eu poderia também fazer um colar. Tem algumas peças que já vêm desse formato, o brinco, a pulseira, ela vem com os detalhinhos, com esse medalhão aqui, e tem até mesmo anel. E a vantagem de se bordar esses acessórios são muitas, porque às vezes você vai fazer ali algum elemento, né, um coraçãozinho, uma flor, algo ali representativo. No caso ali eu fiz um ipê rosa bordado. Uma infinidade também que você pode trabalhar, pode fazer os brinquinhos delicados com a florzinha, pode trabalhar a pronta entrega na Elo7, na Shopee, em outros marketplaces também. Pode ser por encomendas também, pode você se especializar somente nessa área e ser reconhecida nessa área. A vantagem também é que ele demora menos tempo, por ser tão pequenininho, você consegue fazer muitas peças em pouco tempo, muitas peças assim, relativo, né? Porque no caso de um bordado de pet, por exemplo, são horas e horas de bordado. O bordado de pingentes, eles são bem mais rápidos de fazer, então você consegue fazer uma quantidade aí maior. Tem também o bordado de pessoas, então tanto pessoas realistas, tem gente que gosta, né, de bordar a pessoa mesmo, o rosto dela, igual o de pet, porém a pessoa mesmo com todos os traços. Tanto também, por exemplo, já vi muita gente bordando elas de costas, então é praticamente só a silhueta, porém preenchida, ou somente o contorno ali da silhueta. Então tem gente que se especializa em pessoas, em um bordado mais afetivo ali para poder eternizar um momento, eternizar alguma pessoa que talvez já se foi, uma homenagem também. Tem gente que tem esse nicho, que é de pessoas, então pode ser vários tipos aí de bordado, pode ser tanto realista, o contorno, ou ele preenchido de uma forma mais simplificada. Tem uns também que é de costas e faz o cabelo em 3D também, que é muito legal. Aproveitando, né, falando do contorno, tem o bordado minimalista, que é aquele que é só o contorno mesmo. Então, pode ser de lugares, de pessoas, geralmente é foto de pessoas, mas, por exemplo, viajou para algum lugar específico, a pessoa quer guardar de recordação aquela foto. Aí ela faz o contorno de uma arquitetura ou de uma paisagem, tem os elementos ali que representam para a pessoa. Porém, ele é todo contornado, ele geralmente na linha preta, alguns usam até a linha de costura mesmo para ficar bem delicadinho,
mas ele é todo contornado, então tanto pessoas, lugares. Eu vou deixar algumas referências aqui para vocês verem. Aproveitando, falando sobre o contorno, tem também uma técnica que ela é contornada, mas ela puxa mais pro realismo. É como se fosse uma foto ali em preto e branco, como se fosse um realismo em preto e branco. Então vou deixar aqui uma referência que essa pessoa ela faz, mas dá para você ver, por exemplo, o contorno direitinho, onde que tá mais sombreado, onde que tá mais claro, até o brilho dos olhos ali aparece no bordado. Então ele puxa pro realismo, mas ele é todo bordado em linha preta. Outro nicho também, nesse caso não é especificamente um nicho, é uma técnica, é um lugar onde é bordado. Então tem muita gente que faz o bordado em folhas secas, em folhas esqueletizadas, que eles falam, que aparece só o esqueletinho na folha. Então tem gente que é especialista nesse tipo de bordado, que borda somente pássaros nas folhas, tem gente que borda frases, pets também, que borda na folha. Então cada um aí aproveitar a folha do seu jeito, então é como se fosse substituindo o tecido pela folha, mas aí coloca algum elemento que faça sentido aí para a pessoa, né? Tanto para quem faz, quanto para o cliente final. Então, muita gente coloca passarinhos, por exemplo, porque tem um pouco mais a ver, né? O ninho ali, a árvore, o pouso. Então, tem um pouco mais a ver. E tem gente que faz as frases ali, emoldura a folha também e vende desse jeito. Então, é uma técnica muito legal. Falando em material, é a mesma coisa. Tem outros materiais que são bordados. Então, por exemplo, tem o tule. Tem gente que é especialista em bordar em tule. Tule é muito delicado, né? Ele é bem transparente ali. Então, tem gente que tem a técnica de bordar no tule, por exemplo. Outros têm a técnica de fazer um bordado, porém recortar ele para poder fazer, sei lá, um broche ou outro tipo de trabalho. Então, tem técnicas que aderem ao nicho, né? Então, às vezes a pessoa vai fazer só pet, mas vai usar um determinado material. Também pode ser reconhecido por usar esse material. Bom, e por último, tem o nicho de pets, que é o meu xodózinho porque é onde eu trabalho. Desde quando eu comecei a pesquisar aí sobre os bordados, eu via os bordados de pet, eu ficava assim, encantada, eu ficava apaixonada, meu olho brilhava na hora que eu via, eu ficava assim, eu acho que eu consigo fazer isso. E eu realmente consegui, eu fui tentando ali até conseguir fazer o bordado de pet. A desvantagem é que ele é mais demorado, então demora horas e horas, né? Tem pets aí que demora até 50 horas para ser feito. Tá? A média ali de 30 a 50 vai depender do tamanho. A vantagem é que ele tem um valor agregado bom. Hoje mesmo meu bordado está saindo a 1.200 e tem gente ainda na fila de espera. Então é um valor agregado e tem muita procura também, porque é um bordado diferenciado. Além disso, tem sempre pessoas aí adquirindo pets novos, né? Então mesmo quem já fez o bordado, aí fica querendo o bordado dos outros pets também. Então sempre tem gente aí querendo. Outra vantagem também é que não precisa ficar inventando o risco. Então essa questão de com medo de ser plágio, não tem como, porque no bordado de pet vai ser a foto dele. Então eu vou pegar a foto dele e eu vou fazer o risco de acordo com a foto dele. A foto dele vai ser o meu risco, vai ser o bordado ali. Não tem muito, eu vou colocar qual flor, qual cor que vai ser a flor, qual que é a paleta de cor que eu vou usar nos elementos florais, né? Essa parte para mim eu achei que foi ótima, porque eu travo muito para criar. Minha criatividade é um pouco demorada, assim. Então eu prefiro, quando eu vi que o bordado de pet ele tá ali pronto, é a foto dele, eu só tenho que acertar as cores ali para combinar com a foto. Para mim foi ótimo. Então é outra vantagem, que o valor dele é agregado, né, um valor mais alto, por ser mais trabalhoso e também por causa de não precisar de risco. E ainda outra vantagem é que esse mercado de pet e mercado de artesanato, ele tem crescido cada vez mais. As pessoas estão valorizando o artesanato hoje em dia. E por valorizarem também os pets, eles querem ali uma lembrança ali, e o bordado ele é meio que uma lembrança palpável, sabe? Não é igual imprimir uma foto e colocar na parede. Foi uma coisa ali, pontinha a pontinha, como se tivesse os pelos dele ali saindo ali do bordado. É um pouco mais físico, é um pouco mais palpável. Então, por exemplo, se a pessoa às vezes perdeu um pet, o pet dele faleceu, é uma lembrança muito memorável o bordado. O bordado traz aquele aconchego para a pessoa. Então, outra vantagem é essa, que esse mercado ele tem crescido cada vez mais. As pessoas estão valorizando mais os seus pets, estão valorizando mais o artesanato. Então, tem tido uma procura maior nessa questão.
E caso você queira entrar nesse mercado de pet, no mercado de bordado realista de pet, eu tenho um curso que eu ensino esse gatinho siamês aqui do início ao fim, desde tirar o risco, passar pro tecido, aí bordar os olhos, nariz, eu ensino ele totalmente, até mesmo a finalização, de como finaliza nesse bastidor. Ele tem 10 centímetros, que é um tamanho assim que para poder conseguir ensinar melhor, para não demorar muito, porque quanto maior, mais demorado. Então ele tá todo filmado lá, editado, bonitinho, para vocês entenderem como que faz. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link com as informações do que tem dentro do curso. Que tem as especificações, os bônus direitinho. Então eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado um link explicando um pouco mais sobre o curso, caso você queira conhecer. E qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. Mas e aí? Eu falei de vários nichos, mas preciso mesmo escolher um nicho específico? Bem, esse assunto é polêmico porque tem uns que defendem que não precisa, tem outros que defendem que precisa. Eu particularmente vi como que fez diferença para mim. Então, no meu caso, eu acho que é válido se escolher um nicho, mas também não é obrigatório, não é uma ditadura ali onde a gente tem que escolher um nicho ali específico. Você pode ir fazendo testes aí para ver o que você mais gosta, qual que você mais se identifica, qual que você tem uma habilidade, uma facilidade maior. Qual que é mais vantajoso também, porque às vezes bordar um pet, por exemplo, que é muitas horas, talvez você não quer demandar de tantas horas assim. Então talvez seja vantajoso os acessórios bordados, por exemplo. Então leva isso em consideração também. O que acontece é que quanto mais opções o cliente tem, mais ele fica na dúvida. Então se ele chega no perfil e tem de todos os bordados, talvez ele vai ver, vai achar legal, mas para ele seguir, acompanhar, tipo, um dia eu quero pedir tal coisa, é um pouquinho mais difícil. Agora, se ele chega no perfil e só tem porta-aliança, e ele chega e fala, não, eu vou casar, então vou seguir aqui para me ver como que é o trabalho da pessoa, para ver se condiz com o que eu quero, ou então tá grávida, resolveu seguir quem faz porta-maternidade. Quanto mais específico ali é o seu perfil, mais fácil do cliente escolher. Então, por exemplo, quem me procura sabendo que eu faço pets. Pode ser do grande ou pode ser do pequenininho, do pingente, mas são pets. Algumas pessoas chegam a perguntar se eu faço pessoas, mas no meu nicho eu não faço, mas tem pessoas que fazem pets e pessoas, que aí o nicho vem o realismo, né? Mas fazem tanto pets quanto pessoas. Mas é mais fácil de orientar o cliente na escolha dele, mais fácil dele seguir também. Aí eu vou seguir, porque um dia eu vou querer fazer esse tipo de bordado. Então é mais fácil do cliente escolher. Porém, tem alguns nichos que conversam entre si. Então, por exemplo, o porta-aliança, o porta-maternidade, eles são bem parecidos. Envolve o nome, elementos florais, ou alguns elementos, né, que tem a ver com o cliente pediu, por exemplo. Mas são dois nichos que comunicam entre si ali, que dá para poder fazer, porque é o mesmo estilo de bordado. Outro nicho também que pode comunicar entre si, relacionado à moda. Então, por exemplo, quem faz uma roupa bordada, também pode fazer aqueles laços bordados, tic-tac bordado, que ele tem como encapar o tic-tac assim. Aqui a gente fala tic-tac, acho que em outros lugares aprendedor tem outros nomes. Mas aí faz com o tic-tac, faz ele bordadinho, faz o brinco, o pulseiro, o colar bordado, porque tá dentro ali do mercado da moda. Então você pode, como se fosse lançar uma coleção, um kit, por exemplo, são coisas que conversam entre si. Então não é um nicho assim que você tem que escolher um ou outro, mas eles combinam. Também no mercado pet, por exemplo, eu faço o grande e eu faço o chaveiro. Eu também poderia fazer o contorno, que está dentro do mercado de pet. Então eu posso fazer o contorno sem ser o realismo, ou o contorno realista, né, o preto e branco, que também ali está conversando, tipo, tem tudo a ver com animais, então também faz parte ali do universo. Então tem alguns nichos assim que dá para poder mesclar um pouco. Tá, mas agora eu decidi um nicho. Quero fazer um específico, eu não quero fazer de tudo, não. O que eu faço? Eu rejeito as encomendas. Como que eu vou fazer para poder pegar somente o que eu quero fazer? Na verdade, igual se no começo, né, você tá precisando de encomendas, não precisa rejeitar todas as encomendas, não. Você pode pegar as encomendas que vierem, porta-aliança, maternidade, pet, o que você aceitaria fazer, né, ou na condição que você queira fazer. Você pode aceitar essas encomendas, porém, quando você fizer, poste somente as que você quer que o público saiba que você está fazendo.
Então, se alguém chegar aí no particular, você faz um bordado de porta-aliança? Faço. Aí você faz, posta talvez nos stories, o processo, ou ele pronto, mas no feed ali, tenta deixar somente o que você vai fazer. Foi assim que eu comecei. Eu fazia porta-aliança, cheguei a fazer bordado minimalista também, cheguei a fazer alguns chaveiros, mas no final das contas, bem no começo eu postava tudo. Mas quando eu decidi ali, não, eu vou continuar com os pets, então eu só postava os pets. Então, com todo mundo que foi chegando, foi sabendo o que eu tava fazendo, porque já chegava no meu perfil, só tinha bicho, então não tinha porta-aliança, não tinha outras coisas. Então, mesmo que a pessoa faça, faz, eu faço, porque na época, precisando de encomendas, né, então eu pegava. Mas eu não divulgava. Fiz poucas encomendas desse tipo, porque eu fui meio que treinando a audiência ali para o que eu estava fazendo no momento. Então, foi aumentando as encomendas aí de pets cada vez mais. Então, você pode ir fazendo a mesma coisa, vai postando aí somente as encomendas que você realmente quer pegar daqui para frente, para atrair esse público que quer encomendar aquele tipo de encomenda. Bem, o vídeo de hoje é esse, espero que eu te inspirei de alguma forma aí a escolher um segmento ou não, talvez testar um pouquinho de cada aí para ver qual que você gosta. Provavelmente eu esqueci de algum nicho, porque são muitos para poder lembrar. Se caso eu esqueci, você sabe de algum vídeo diferente, pode comentar aqui nos comentários, sua participação é muito bem-vinda aqui, até para agregar aqui e ajudar outras pessoas também. E se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!